Toda geração tem o vampiro que merece. Nos anos 2000, ele brilhava no sol, tocava piano e se apaixonava por adolescentes confusas. No século XIX, ele aparecia como um conde de cabelo oleoso, sotaque duvidoso e um probleminha com consentimento. Oi gente, eu me chamo Laura, mas por aqui vocês podem me chamar de Laures e esse é mais um vídeo aqui desse canal. Hoje eu vou falar sobre o filme O Drácula de Bram Stoker. Não qualquer Drácula e também não confunda com o Nosferatu, apesar de que eles sejam bem parecidos e que só não sejam a mesma coisa por causa de questões de direitos autorais. Enfim, em teoria, as histórias são muito semelhantes aos diversos filmes que tem sobre os vampiros mais famosos do cinema, se é que eu posso dizer assim, não é mesmo? Mas essa versão aqui foi feita em 1992 e foi dirigido pelo Coppola. E não só por isso, ela é uma das versões mais adoradas pelo público e também pelos amantes do livro O Drácula, que foi escrito por Bram Stoker, que é um fato interessante, que esse é o único dos filmes que tem o nome do escritor no título. De acordo com algumas informações, o Coppola teria escolhido esse nome para passar um ar de que a história seria mais fiel do que o restante. Esse é o primeiro filme do Drácula que tenta de alguma forma explicar a existência dele. E que, bom, pelo menos eu gosto muito de como isso foi feito. E além disso, o filme tem visuais muito bonitos, figurinos impecáveis e uma narrativa que foge do comum, com certeza. Bom, o filme começa basicamente com a tentativa de justificar o motivo do Drácula ser quem é. E isso é feito de uma forma bem shakespeariana, sabe? O Vlad, né, que é o Conde Vlad, que vira o Drácula no final das contas, é um guerreiro, né? Ele é considerado um empalador, né? Se não me engano, a história é baseada no Vlad Empalador. Então, ele tá para ir para uma guerra contra os turcos, né? Uma cruzada, uma guerra pela religião. Isso é muito importante. Ele tá muito apreensivo, então a esposa dele fica muito triste, ela não quer que ele vá, mas ele precisa ir, afinal de contas esse é o trabalho dele. E ele vai, ele ganha a guerra, só que os turcos mandam uma informação para Elisabetta, que é a esposa dele, de que ele morreu em batalha. E ela fica muito, muito triste com isso e desvive. E aí, quando o Vlad chega, né, pra receber todos os louros, depois de ter ganhado, enfim, aquela coisa toda, ele acaba descobrindo que a esposa dele foi de arrasta. E ele não fica nada feliz com isso, principalmente porque a igreja negou o direito de salvação a ela, né? E ele é uma pessoa muito religiosa, obviamente está batalhando pela igreja, pela religião, e ele fica muito revoltado com isso. Isso faz com que ele se rebele contra todos os símbolos que estão ali presentes. Ele acaba rasgando a cruz com a espada dele e dessa cruz sai um monte de sangue. E ele coloca num cálice e bebe todo ele. E ele começa a falar em latim. Ele tá meio que praguejando a Deus, a religião. Então é uma cena bem forte mesmo, bem pesada. Todos ali em volta, né, os representantes da igreja, da religião dele, tentam evitar que isso aconteça, mas ele faz isso. O tempo passa, né? Muitos anos se passam, chega ao século XIX e a gente vê um cara meio transtornado trazendo as informações sobre o Drácula, né? De que ele vai chegar. Ele já teve contato com ele. E em seguida a gente conhece o Jonathan e a Mina, que são os mocinhos dessa história. Eles são noivos, o Jonathan é um advogado e ele vai precisar viajar para vender uma propriedade para uma pessoa um pouco peculiar, eu acho. E para essa viagem ele vai levar muitos dias, né? Ele vai para um outro país e ele vai sozinho, porque é algo que ele precisa fazer para conseguir uma promoção no trabalho. Enquanto ele vai fazer isso, a noiva dele vai ficar na casa da melhor amiga, a Lucy. E um fato sobre a Mina é que ela é idêntica à Elisabetta, o amor da vida do Drácula. Interessante, não é? E então, a gente vê um pouco da amizade, né, da Mina com a Lucy. Elas são boas amigas, só que elas têm personalidades completamente diferentes. E isso é muito interessante, porque a Mina, ela tem todo o padrão de uma mocinha protagonista mesmo, pura, doce, que não tem muitas pretensões, que é muito na dela. E a Lucy já é aquela coisa mais
pra frente, né? Uma pessoa que fala, que flerta com os caras, que fala coisas que não deveria falar, enfim. Isso me lembra muito aquilo que eu falei no filme do Jennifer's Body, né? Que é aquela coisa das amigas com personalidades opostas. E isso, ao longo do filme, também vai trazer algumas reflexões interessantes pra gente. Então, o Jonathan viaja e ele começa a perceber alguns sinais de que essa viagem tá um pouco esquisita. Ele vê algumas mulheres com falas estranhas, claro que é uma linguagem diferente, né? Já começa aqueles transtornos, né? Pra deixar ele assustado, sem saber o que vai acontecer. E uma coisa, assim, vamos concordar de que esse cara, além de ser muito peculiar, né? É um pouco preguiçoso por não ter. Se ele quer tanto comprar essa propriedade lá em Londres, por que ele não foi até lá, né? Ele fez o cara sair do emprego dele, pegar uma carruagem, sei lá mais quais tipos de transporte naquela época poderiam se pegar para isso, fazer uma viagem de dias, só porque o querido não quer sair da própria casa. É muito interessante, né? Alguém muito poderoso. Outra coisa que dá pra perceber nesse meio tempo é que a Minnie e o Jonathan, eles têm um relacionamento bem legal. Eles se gostam muito, estão ansiosos pra se casarem. Então começa uma das partes mais interessantes do filme, que é quando o Jonathan encontra o Conde Drácula, né? Ele já tem esse nome agora. O Conde Drácula, ele é muito interessante porque é diferente de todos os outros filmes, todas as outras representações visuais do Drácula. Ele é o que tem o visual mais peculiar, né? Porque a figurinista desse filme, ela é japonesa e ela se inspirou muito na própria cultura para fazer os figurinos. Então dá pra ver que tem muita personalidade, muita originalidade. Eu acho que com certeza esse é um dos motivos para o filme ser tão aclamado, esse é um dos favoritos do público, né? Nesse sentido de releitura do Drácula. E aí, por que eu disse que essa é uma das partes mais interessantes do filme? Já começa um jogo de luz e sombra muito interessante, que eu falei no vídeo sobre o Frankenweenie, e como que isso está muito presente nesses filmes de terror mais antigos, né? E essa coisa do Nosferatu. Eu percebo que tem uma influência, assim, do Nosferatu aqui, quando o Drácula aparece, né, para o Jonathan, e a sombra dele, muitas vezes, tá fazendo outros movimentos, um pouco mais assustadores. E isso é muito legal, porque às vezes você não percebe na primeira vez que assiste, mas é uma forma de mostrar que ele é uma entidade, né? Que ele está além dos humanos. É uma coisa interessante de mostrar os poderes dele também. E a casa dele, né? A mansão em que ele mora, parece um lugar abandonado, assim, cheia de objetos muito antigos, muito escuro, poucas velas. Isso faz com que o Jonathan fique muito acuado, né? E se sinta pressionado a fazer tudo que ele pede pra ele, né? Ele fica sem sair da casa, ele não consegue se comunicar muito bem com ele, enfim, uma série de coisas vão acontecendo e ele vai ficando perturbado. Eles têm algumas conversas, né, sobre a vida do Conde Drácula, né, falando sobre os ancestrais dele. Nessa conversa ele dá a entender que ele é ancestral do tal do Vlad, né, a gente sabe que não é ancestral coisa nenhuma, é ele mesmo. Mas claro, para não revelar a idade dele, né, para fingir que é jovem, ele prefere não revelar. E aí depois a gente vê uma cena, né, da Mina e da Lucy novamente com aquela reafirmação de quem são elas, né? Enquanto a gente tem a Mina triste, sofrendo porque o Jonathan tá longe dela, escrevendo cartas, enfim. Muito nesse filme também, muito da comunicação do pessoal nesse filme se dá por meio das cartas e dos pensamentos que eles têm, né? Que é uma coisa que tá presente no livro bastante, né? Eu li um artigo específico sobre o Drácula, sobre essa adaptação, no caso, e se fala muito sobre isso, né? Esse voice-over que tem muitas cenas é uma coisa que vem dessa enorme quantidade de cartas que tem no livro em si. E como eu falei, né, a gente vê esse contraste, né, da Mina sofrendo pelo Jonathan, escrevendo cartinhas, melancólica e bem recatada, como sempre, enquanto a Lucy, né, vive rindo, falando de coisas impróprias. E aí ela tá num evento social, ela começa a flertar com 3 caras ao mesmo tempo, a ponto da Mina não saber com qual deles ela vai querer se casar. Então, ela é uma personagem bem interessante. Eu gosto muito da Lucy. Ela tem algumas diferenças, né? E o destino dela também tá muito ligado a essa personalidade dela, né? De aquela personagem que é mais atirada, que é mais sensual. Geralmente ela não termina bem nos filmes, né? Será que isso vai acontecer aqui também?
Então o Drácula pede que o Jonathan fique um mês hospedado na casa dele e como ele tá acuado, né, coagido mesmo, ele resolve aceitar por pura vontade própria. E aí ele manda algumas cartas, né, pra Mina, para o pessoal do trabalho e tudo mais, só que ele não fala que tá passando por isso, né? Ele fala que vai ficar de bom grado e tal, porque ele tem medo que o Drácula leia as cartas dele e faça alguma coisa. Em um desses dias em que ele tá lá, o Drácula fala pra ele não sair, pois ele mesmo vai, né? Vai sair, provavelmente em busca de sangue. Porque ele é um vampiro, né? Não sei se vocês já entenderam isso. Mas à noite, claro, com certeza, né? E o Jonathan fica lá e ele começa a ouvir muitas vozes atraentes chamando ele pra algum lugar. E aí, quando ele chega, a Mônica Bellucci está lá. E assim, é a Mônica Bellucci, né? Claro, ele tá noivo, mas assim, poxa, é a Mônica Bellucci, gente. Tem 3 moças lá, né, que são consideradas as noivas do Drácula, né, que são moças que vivem com ele, que são vampiras que ele transformou. E elas seduzem o Jonathan, ele é mordido por elas, mas ele não chega a sentir o gosto do sangue delas, e isso é uma coisa importante pro filme. E aí o Drácula chega, briga com elas pelo que elas fizeram, né? Isso não estava nos planos dele, não queria transformar o Jonathan em um vampiro. E ele chega com uma criança e distribui a criança como um alimento para elas. E o Jonathan vê tudo aquilo, né? Ele já estava super assustado, agora então não sei o que estaria passando na cabeça dele. Seria um bom momento para ter um voice-over pra gente entender um pouquinho, né? É o Drácula, enquanto o Jonathan tá na casa dele, ele vê que ele tem uma foto, né, da noiva dele, da Mina. E ele vê que ela é igualzinha a Elisabetta, né? Então, provavelmente ele entende que ela é uma reencarnação dela. E aí, ele resolve ir atrás dela. E para isso, ele faz o Jonathan assinar um acordo que seria algo relacionado à venda, né, da propriedade que o Drácula está comprando. Mas como está na língua dele, lá da Transilvânia, o Jonathan não entende o que está escrito ali. E ele está sendo coagido, tá com medo, então ele acaba assinando mesmo sem entender. E com isso, a gente sabe que os vampiros precisam de permissão para fazer certas coisas. O Drácula ganha o aval dele para poder roubar a esposa do nosso querido Jonathan. Querido c... Então ele vai de barco, ele monta toda uma logística, né? Coloca o caixão dele lá. Pelo voice-over que tem na cena, que ele tá no navio, né? A gente vê que muitas pessoas morreram de uma forma inexplicável. E aí ele chega em Londres, né? E nesse momento que ele chega, muita coisa muda. Tem aquele cara surtado lá que ele começa a sentir. Esse cara surtado, ele era do trabalho do Jonathan, foi vender a propriedade para o Drácula, só que ele não ficou muito bem da cabeça, né? Ele virou meio que um servo do Drácula. E aí ele fica meio surtadinho. Enquanto isso, com essa energia dele chegando, a Mina e a Lucy estão juntas, né? Falando sobre várias coisas, meio que se divertindo. Mas é como se entrasse lá uma energia... Não sei explicar. O Drácula, ele tem essa vibe, né? E isso traz algumas consequências ali para a sociedade. Acontece que as duas acabam se beijando. Isso lembra exatamente quem? Pois é, né? Esse filme tá parecendo um pouco demais com Garota Infernal. A Lucy também é pedida em casamento, né? Por um dos 3 rapazes lá. E eles vão mesmo casar, ela já começa a planejar o casamento e tudo mais. Ela é uma amiga muito boa pra Mina, tá? Ela é uma amiga muito boa. Mas tem uma cena, inclusive, que a Mina fala que tem inveja dela, né? Porque ela é uma pessoa que atrai muito, não só os homens, mas as pessoas em geral, porque ela é muito carismática, né? Ela é uma pessoa que conversa muito bem com as pessoas, que é muito animada, muito alegre e bonita também. Então a Mina fala que inveja isso nela. E é um outro traço, né, desse tipo de personalidade conflitante entre mulheres, né? Mais uma vez, aquela questão da rivalidade feminina. Aqui não, elas não são rivais, sabe? Em nenhum sentido, não são. Mas ainda assim tem essa coisa da inveja, né? Isso não é uma coisa muito legal pra se ter da sua amiga. E aí, logo em seguida, que o Drácula chega em Londres, tá chovendo muito, muito, muito. A Lucy tá correndo pelo labirinto da casa dela, que inclusive é belíssimo, né? Os cenários desse filme também são muito lindos. Ela tá correndo belíssima, com um vestido vermelho. E o Drácula, ele tá transformado numa criatura assim, eu não sei explicar, acho que é um gorila, uma fera, sabe? Ele tem muitas versões de si. Muitas versions of Drácula. Ele e a Lucy têm uma cena bem intensa, se é que eu posso dizer assim. E é uma cena bem grotesca mesmo, uns
A mina vê essa cena acontecendo e ela fica horrorizada. Só que depois disso, a Lucy passa a ter alguns problemas de saúde e mentais também. Ela tá ficando cada vez mais fraca, ela perdeu o sangue e nenhum dos médicos entende o que aconteceu com ela. E aí a gente vê a versão bonita do Drácula. Ele encontra com a mina e pede que ela olhe pra ele, olhe pra mim, olhe pra mim. Ele fica muito emocionado, né? Porque é o amor da vida dele. Então ele tá fazendo tudo isso por ela, né? Dá pra ver assim. Eu acho ele super complexo, né? Muito complicado defender ele. Mas em outros termos aqui, dá pra ver que o amor que ele tem pela mina, pela Elizabeth, é muito mais intenso do que o amor que o Jonathan sente por ela, né? Ele move montanhas, assim, ele saiu de muito longe por ela, né? Ele fez muitas coisas, articulou muito pra reencontrá-la. Então você sente um pouco desse amorzinho que existe aí, que é uma coisa que no livro não é tão presente, né? Aqui ele é mais humanizado. A gente vê esse lado humano dele graças a esse começo que ele sofre essa perda tão grande, né? E aí eles têm esse encontro. A princípio, a mina não é muito acessível a ele, né? Ela começa a rejeitar, porque afinal de contas ela é noiva, né? Às vezes as pessoas esquecem nesse filme que tem relacionamentos. Ele insiste muito, né? Mas ele é educado e tal. Ele fala pra ela que é um príncipe e tudo mais. E ela acaba aceitando levar ele pra conhecer o cinematógrafo. Eles vão juntos, eles conversam, se dão super bem. Ela não conhece ele, mas ele tá tipo, meu Deus, tô super emocionado por dentro. Depois ele começa a forçar ela. Realmente aqui ele força ela, né? Começa a falar que ama ela e que não sei o que não consegue se controlar e tudo mais. Afinal de contas, ele é uma besta, né? E isso que é o ponto que eu queria trazer aqui com esse filme, né? Que é o quanto esses filmes mais antigos, ou esses filmes de contos de fadas também, por exemplo, A Bela e a Fera, colocam a mulher muitas vezes nesse papel de redenção pro homem, né? É uma fera, que é um vampiro, que é esse ser bestial, mas ela tem que ser uma dama muito pura, muito honrada, muito sábia, que sempre toma as melhores decisões, que cai sobre ela toda essa carga e além disso ter que aceitar, às vezes, um personagem feíssimo, horrendo e que trata ela muito mal, mas pelo bem do amor. É isso que sempre acontece. Enquanto a gente vê a Lucy, vai passar por uma situação assim muito desagradável por ser quem é, que é o oposto da mina. Ela paga um preço e a mina provavelmente seria uma espécie de final girl aqui nesse filme, que é a moça pura, que não faz nada errado. Ela faz, sim, algumas coisas erradas, com certeza, mas na divisão, né, desses fatos, de quem faz mais coisas eticamente erradas, ela com certeza ganha. Então, ela meio que é beneficiada por isso no final. No artigo A Bela e a Fera, representações coloniais de gênero em 3 versões do conto, essas 3 versões da Bela e a Fera são analisadas pelo autor, a gente entende um pouco dessa questão da noiva do monstro, né? Que é essa mulher tão boa que foi feita para redimir uma pessoa. Ele diz basicamente que quando a Bela escolhe a fera em vez do príncipe amado, ela é recompensada, e a recompensa que vem pelo dever. A Bela aceita seu dever como esposa e é recompensada por isso. Ou seja, é a filosofia da segunda geração do século XVIII, da felicidade moralizante que vem pelo dever cumprido. E claro que o filme foi feito em 1992, século XX, mas ainda assim ele tem essas coisas, são coisas que estão presentes na nossa sociedade, né? É uma representação muito comum no cinema, mas que diz muito sobre o mundo em que a gente vive, né? E é muito comum que as mulheres tenham relacionamentos muito ruins, com pessoas que tratam elas muito mal, e elas vivem nessa expectativa de que um dia vão conseguir transformá-los em alguém melhor. Isso nunca acontece. E, de certa forma, isso é um pouco problemático quando a gente tem crianças assistindo A Bela e a Fera, por exemplo, e entendem isso. É claro que são percepções, é claro que são entendimentos que podem acontecer de formas diferentes, mas aqui no Drácula a gente tem um outro grande exemplo disso, que são pessoas mais velhas que vão assistir. Então, a gente tem várias e várias vezes essa reafirmação do amor que vem depois da dor, e quase sempre as pessoas que sentem a tal dor são as mulheres.
Então a mina, ela é pressionada pelo Drácula, ela fica muito assustada, porque até então ele estava sendo muito cortês com ela, muito bondoso, muito educado. É uma cena, assim, que assusta, né? Que pra uma mulher assistindo, você fica meio desconfortável, é uma coisa que não é legal ver essas cenas dessas situações, assim. Depois de tudo isso, né, começa a acontecer um alarde ali no cinematógrafo, porque um lobo que tinha fugido do zoológico estava lá. E aí o Drácula consegue deixar ele mansinho e a mina se encanta por isso. E aí depois disso eles começam a ficar se encontrando, né? Ela fica encantada por ele ter feito aquilo, né? Uma coisa incrível, mas ela, assim, não viu uma grande red flag. E aí o Jonathan dá um jeito de sair de lá e ele é cuidado por algumas freiras, né? Ali da região. E ele manda uma carta pra mina, pra ela ir até ele e se casar com ele, porque ele tá um pouco debilitado, né? Tá fraquinho, porque perdeu o sangue o bichinho, né? E aí a mina fica muito confusa com essa carta, porque ela tá se apaixonando pelo príncipe dela e tá se encontrando com ele várias vezes e tal. E quando ela lembra do Jonathan, ela ainda fica com esse pensamento do Drácula, né, na cabeça dela. E aí eles têm mais um encontro, né? E a gente vê uma grande diferença na mina também, porque no começo ela era um pouco mais composta, ela usava roupas mais fechadas, prendia muito o cabelo. E quando ela tá envolvida com o Drácula, ela já começa a usar roupas mais coloridas, né? Vermelho, cabelo solto, assim, mais bonita. Claro que é a Winona Ryder, né? Sempre uma linda. Mas ela fica mais atraente, né? Com esse passar, com essa proximidade dela com o Drácula, que tem esse ar muito sensual, né? Tem essa vibe. Tanto que ele traz consigo essa aura. E aí, nesse dia em específico, o Drácula dá um absinto pra ela, né? Acho que é isso. E aí ela toma e ela começa a ter lembranças da vida que ela tinha como Elisabetta. E aí ela chora e fica muito emocionada. E aí que ela se vê realmente apaixonada por ele. Tem toda aquela grande comoção, né? Que já era de se esperar. E, enfim, é uma coisa que você se sente comovido, né? Porque você viu lá no começo o grande sofrimento dos dois, que realmente se gostavam. Apesar de coisas complexas, né? Tem esse lado cinza nesse filme, né? De não ter nada muito bom, nada muito ruim. É todo mundo cinza. Claro que o cinza é um pouquinho mais escuro, né? Mas são todos cinza. Isso é legal, porque você pensa sobre muitas coisas, né? Sobre como a vida em si é assim também. E nisso a Lucy fica entre a vida e a morte. E aí o médico dela se vê na obrigação de procurar um outro médico, o Dr. Van Helsing, que é especialista em casos sobrenaturais. E ele já tenta descobrir o que foi, ele sugere que tenha sido algum animal que sugou o sangue dela ou qualquer outro tipo de criatura. Então, os 3 queridos, né, que eram os pretendentes dela, ficam o tempo todo tentando ajudar. E eles são bem dedicados, né, eles realmente gostam dela. Mas, no final das contas, a Lucy acaba não resistindo. E ela morre longe da amiga dela, né, porque a mina decidiu deixar o Drácula, apesar dela ter ficado muito triste. Ela foi ao encontro dele, ao encontro do Jonathan para se casar. Ela fica muito triste também com a morte da Lucy, enfim, que acontece quase que ao mesmo tempo que o casamento dela, né? Ela se casa lá numa cerimônia meio otomana, se eu não me engano, e o Jonathan tá assim, totalmente passado, né? O cabelo dele está branquíssimo. E é algo engraçado porque ninguém fala sobre isso no filme, eles todos ignoram o fato da velhice ter chegado um pouco mais cedo pra ele aqui. Então, este lookinho que eu estou usando é inspirado na diva da Lucy, né? Seria a roupa que ela ia usar no casamento, mas como ela morreu antes de se casar, ela usa essa roupa. E eu acho que tá bem legal, não sei se vocês gostaram, mas deu bastante trabalho. Levei semanas pra conseguir esse vestido, tá? Então comentem sobre. Então aquilo que eu falei sobre a punição da Lucy aconteceu, ela morreu. Como a maioria das mulheres mais sensuais dos filmes de terror no geral, elas morrem. Que é algo que Jennifer's Body quebra. E isso é muito legal. Mas vejam como isso é uma coisa constante. Eu nem escolhi isso, eu nem sabia que isso acontecia, mas, tipo, é uma prova, né? E aí, depois que ela morre, o Van Helsing fala, olha, se ela é o que eu estou pensando, é melhor a gente ver se ela tá morta mesmo ou outra coisa. E aí os caras se revoltam, não, como assim outra coisa? Ela tá morta, você não viu ela morrer na sua frente?
E aí, quando ele chega no caixão, no cemitério em que ela tá, né, um jazigo, assim, porque ela é muito rica, né, um detalhe que eu esqueci, mas ela é muito rica, por isso que a mina fica na casa dela, porque ela tem uma casa enorme, assim. Ela não tá, o corpo dela não está lá. E eu fico, tipo... porque a querida simplesmente virou uma vampira. Ela é uma espécie de noiva do Drácula também, lembra? Como a Mônica Bellucci, como as outras duas também que acompanham ele. Ela é uma noiva do Drácula, ela é uma vampira. E quando ela volta, ela tá com uma criança no braço, que ela matou, né? Tá cheia de sangue, enfim. E aí o Van Helsing, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que ele fala que ela escolheu. Porque, de certa forma, quando ela teve aquele encontro sexual com o Drácula, ela quis, porque ela tem uma certa depravação no corpo. E ele fala sobre isso, né? Que ela era uma concubina do Drácula e, enfim, várias coisas rudes, né? De se falar de uma mulher, mas ele fala isso. Isso é muito interessante quando você vê um trecho do livro que o próprio Van Helsing fala sobre a mina. Então é mais uma prova desse contraste de personalidades entre elas. Aqui no filme, né? Porque no livro elas são bem parecidas, elas são, tipo, as duas são bem legaisinhas, boazinhas, né? Mas, então é algo que tá no filme mesmo, é algo mais recorrente em filmes, esse tipo de estrutura. O Van Helsing diz bem assim sobre a mina. Uma dessas mulheres que Deus fabricou com as suas próprias mãos, para mostrar aos homens e às outras mulheres que há um céu no qual podemos penetrar, e as suas luzes são encontradas aqui na terra. É muito sincera, terna, nobre e altruísta. Então vejam que elas são dois espectros, são duas coisas bem diferentes. E cada uma delas vai ter um final condizente com esse rótulo que elas têm. Lucy virou vampira, mas eles matam ela, eles arrancam a cabeça dela fora, enfiam uma estaca no peito dela, uma morte super brutal. E o Van Helsing faz isso sem qualquer tipo de remorso, né? Claro que ele tá lidando com um mal maior, mas ele tem uma raiva dela por ela ser do jeito que ela é. Então, a Mina e o Jonathan, depois de casados, encontram Van Helsing, falam sobre o que aconteceu com a Lucy e tudo mais. E ele pergunta para o Jonathan, né, que foi mordido também, se ele bebeu o sangue das noivas do Drácula. E ele fala que não. Então ele contou pra Mina, né, que teve esse caso aí extraconjugal. Assim, ela não julga porque ela também teve o dela, né? Então, mais uma vez, como eu falei, ninguém aqui é bom 100%. Não temos. Então, assim, ela perdoou, né? Por que não? Se ela fez a mesma coisa, só que ele não sabe. E quando a mina volta, ela tá casada, mas ela ainda tá na expectativa de encontrar o príncipe dela, né? Porque ela realmente ficou apaixonada por ele. Ela disse que depois que ela casou, ela entendeu os sentimentos dela pelo Drácula. Sexo. Então, eles têm mais um encontro. E nesse encontro, as coisas chegam às vias de fato. E ele morde ela e pede pra ela morder ele e beber o sangue dele. Isso pode ser interpretado de várias formas, mas é como os vampiros se transformam aqui nessa história, né? Eles precisam beber o sangue de outro vampiro também. E ela fala que vai beber, ele pede que ela beba pra viver eternamente com ele. Só que quando ela vai beber, ele se arrepende e fala pra ela parar. Então vejam que ele realmente ama ela, ao ponto de ter feito tudo isso para chegar até ela, e mesmo assim, por ele ter medo, né, do que vai acontecer com ela, medo de fazer com que ela viva a vida sofrida que ele vive também. Então ele pede que ela não faça mais, mas ela já tá louquinha, só que não dá certo, porque o Van Helsing e a galera toda que tá perseguindo o vampiro chega lá e interrompe. E o Drácula vira um morcegão, fica fraco, né, porque eles dão uma batida nele ali, e ele some, ele vai embora. A mina começa a ficar fraca também, fica muito mal, e o Drácula ele vai embora pra terra dele, o que faz com que a mina, o Jonathan, o Van Helsing e mais uns caras vão até lá o castelo dele, né, a morada original, que é onde ele retoma as energias, porque ele ficou muito fraco depois do que aconteceu. E lá, eles vão pra matar o Drácula mesmo. Só que a mina, ela quer e ao mesmo tempo não quer, né? Ela tá numa luta interna sobre o que fazer nessa situação, ela não sabe. E ao chegar até ele, né, e conseguir, de acordo com o plano, tentar matá-lo, ele mesmo pede que ela faça isso, só que ela não quer. Mas ele fala que isso vai fazer com que ele descanse para sempre.
Então ela mata ele e faz com que ele fique bem de novo com Deus, sabe? Ele pede perdão e tudo mais. E é um final bem agridoce, né? Ela fica muito triste com isso e continua a vida dela de onde parou. É um final diferente também, tem várias outras versões, né? Tem o Nosferatu de 2024, por exemplo, que os dois morrem no final. E que, assim, o Nosferatu, bom, digamos que o Drácula até velho esteja bonito demais comparado a ele. Mas tem essa questão, né? Tem algumas versões que os dois morrem, tem diversas formas dessa história ser contada, né? E essa é bem agridoce, visto o fato de que eles têm realmente um amor que convence. É uma história de amor que você acredita nela, tem sentido, eles entregam esse sentimento quando estão juntos. Faz muito mais sentido eles estarem juntos do que o outro casal, né, protagonista do filme. Então é um pouquinho triste, mas ao mesmo tempo é bom pra Mina, né? Ela não vai ter que ficar o resto da vida dela transformada em vampiro, vivendo uma vida que pode ser muito amarga. E ao mesmo tempo é bom porque ela não é essa mocinha que tem que redimir um monstro, né? Embora ela ainda esteja com um homem. Brincadeira, gente. Mas é basicamente isso. Eu acho que foram duas coisas, né, que eu consegui refletir nesse filme. Esse conto da mocinha pura e bondosa com o monstro, né, redimido. E, de fato, ele foi redimido, né? E quem sofreu mais, no final das contas, também foi a Mina, né? Se você parar pra perceber, porque ela vai passar o resto da vida dela sentindo falta dele. Porque ele morreu. E a Lucy, que foi também bastante prejudicada, porque ela foi também, né? Então, assim, ela sofreu muito, ela perdeu a amiga, perdeu esse caso aí dela, mas que não era só um caso, era toda uma história que ela se lembrou. Então, de certa forma, ela se sacrificou e foi punida também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, compartilhem, curtam. É isso, gente. Até a próxima.